Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, está condenado à pena de prisão, começando a cumpri-la pelo regime fechado, por desvio de recursos da Petrobras, conforme entenderam os representantes do Ministério Público Federal que os denunciaram e os ministros do Supremo Tribunal Federal que concordaram com a tese da Procuradoria da República. Na próxima semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidirão apenas quantos anos de prisão terão que ser cumpridos por Collor. A sugestão do ministro relator Edson Fachin é de que seja 33 anos. Collor é o segundo ex-presidente da República a ser condenado à pena de prisão por desvio de recursos públicos. O primeiro foi o atual presidente Lula. Lula foi condenado por um juiz de primeiro grau, no caso, Sérgio Moro, cuja sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal no Paraná. Lula saiu da prisão após o Supremo Tribunal Federal decidir que o juiz Sérgio Moro era incompetente para julgá-lo. À época, o ex-presidente da República era denunciado por desvios de recursos no esquema da Lava Jato. A decisão do Supremo, que suspendeu os efeitos da decisão do ministro Sérgio Moro, por entender ser o mesmo incompetente para julgar, deixou em aberto o processo contra Lula a partir da denúncia feita pelo Ministério Público Federal. No caso do ex-presidente Collor, a decisão final sobre sua condenação está sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele, assim, não terá mais recursos para mudar a decisão, senão um recurso de esclarecimento sobre detalhes da condenação, no caso, o cumprimento da pena ou quanto ao tempo da prisão. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem falou sobre o caso Collor. Vamos ouvi-la. Vou proclamar o resultado provisório. Depois, naturalmente, vamos explicitar, porque são longas, são longos os ditames finais de cada voto, mas registramos que o ministro André Mendonça votou no sentido da rejeição das preliminares, nesse ponto acompanhando o relator, mas quanto ao mérito, divergiu em parte do relator quanto à condenação em organização criminosa, imputando condenação pelo artigo 288 do Código Penal, ou seja, associação criminosa. E o mesmo com relação a Pedro Paulo Bergamache de Elione Ramos e ainda quanto a Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ou seja, até pedimos para o resumo do voto. A condenação é pelo artigo 317 caput
do Código Penal, corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, nos termos do voto proferido por Sua Excelência e do artigo 288 do Código Penal. Isso com relação a Collor. Com relação a Pedro Paulo, é apenas o crime de corrupção passiva e associação criminosa, ou seja, houve absolvição quanto à lavagem de dinheiro. E com relação a Luiz Pereira Duarte de Amorim, condenação por lavagem de dinheiro e pelo delito do artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Essa depois vamos explicitar toda a parte dispositiva. O voto do ministro Nunes Marques acompanha o relator quanto à rejeição das preliminares, mas julga improcedente a denúncia. É isso, né, ministro Nunes Marques? E os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia acompanham o voto do eminente relator. Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela falou isso no meio da sessão, esclarecendo parte dos votos já emitidos naquela ocasião. O fato político a ser levado em consideração com essa condenação do ex-presidente Collor é que está agora, atenção, está devidamente pavimentada a estrada que poderá levar o também ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão. Não exatamente pelos mesmos delitos, os mesmos crimes que levaram Lula e levarão Collor, mas por outros crimes. Bolsonaro já responde a alguns processos no campo da justiça eleitoral e é investigado em vários outros inquéritos na área criminal. Ontem, em visita que ele fez, Bolsonaro, ao gabinete de um dos seus filhos no Congresso Nacional, falou sobre parte dessas investigações. Vamos ouvi-lo. Eu não tenho conversado com ele, está em segredo de justiça, apesar de vazar, está em segredo de justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV lá, que ficou em silêncio, isso é ele, com o advogado dele. Ele foi um excelente oficial do Exército Brasileiro, jovem ainda, Forças Especiais, comandos, paraquedista, primeiro lugar de quase todo o curso que fez, tá certo? Ele fez o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado, tá? E cada um siga a sua vida. Nós não fizemos, né? Procuramos fazer tudo o certo. Falar de vacina minha, não tinha nos Estados Unidos e está vacinado, meu Deus do céu. Tá? A primeira fraude que sabendo de vacina foi aquela em Peruche, em São Paulo, no dia 19 de julho de 21. Dia 18 estava em Brasília, deu outro hospital, né? E aquilo parece que a investigação disso não está indo para frente. E no meu entender, tem um indício fortíssimo ali de quem fez aquilo, porque o e-mail que me escreveu lá era lula@gmail. Mesma coisa a questão do Adélio, tá? Que tem notícia que talvez seja posto de liberdade brevemente. Um dia ele vai ter que ir para a rua, tudo bem, mas tem indícios fortíssimos de que dá para apurar aquilo, um pouquinho de esforço, dá para apurar. Alguém tentou entrar na Câmara, naquele fatídico 6 de novembro de 2018, com o nome falso dele. É alguém que queria criar um álibi, se ele conseguisse fugir do evento e ir lá em Juiz de Fora, e alguém acusasse o Adélio, não, ele tentou entrar em Brasília. 3 advogados, né, de classe média foram no dia seguinte, um com avião particular, lá para lá. Ele tinha uma estadia numa pensão, né, que 2 pessoas já morreram dessa pensão, coincidência ou não, já morreram, tá? Ele teve num clube de tiro, acho que foi Santa Catarina, atrás de um filho meu. Meu filho naquele dia disse que ia e acabou não indo. Tem um vídeo meu, ele vai para cima do filho meu em Juiz de Fora, do Carlos, e ia ver que sem querer o Carlos entra na Pajero, e daí ele desiste. Talvez ali ele fosse querer matar meu filho para me abalar emocionalmente, que ia abalar, obviamente.
Quem pode ficar tranquilo vendo o filho levar uma facada ou ser assassinado? E não tem como chegar nos autores, no mandante que não foi da cabeça do Adélio, aquela tentativa de homicídio, que eu só não morri, segundo os médicos de fora, né, por milagre. Dizem alguns médicos de fora, cada 100 pessoas, uma facada igual aquela, apenas uma sobrevive. Bom, aí é o ex-presidente Jair Bolsonaro tergiversando, né? Ele estava sendo provocado a falar sobre a prisão do seu ajudante de ordem enquanto presidente da República. No caso, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que está preso por suspeita de ter falsificado cartões de vacinação da vacina da Covid-19 do ex-presidente, de uma filha menor do ex-presidente, do próprio Mauro Cid, sua mulher e filhos. E o Bolsonaro muda de assunto, depois que diz que cada um tome a sua vida, dizendo que o tenente-coronel se vire, aí ele muda de assunto e vai falar ainda da facada que levou do Adélio na campanha eleitoral, em que ele conseguiu ser eleito presidente da República. Muito bem, como registramos ontem, neste espaço, das 3 comissões parlamentares de inquéritos da Câmara dos Deputados, instalada antes de ontem, a dos desvios de recursos da loja americana, a das apostas em jogos e a do MST, esta será a mais explosiva. Hoje, o jornalista Bernardo Melo Franco, no jornal O Globo, em sua coluna do jornal O Globo, trata dos melindres das investigações sobre o MST e suas ações. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva e da Rádio Assunção. O Globo destaca que a CPI do MST mal começou, mas mostrou a que veio. Será uma trincheira do bolsonarismo para atacar os sem-teto, o governo e a esquerda em geral. A comissão é um consórcio entre a bancada ruralista e a bancada da bala. Os dois grupos indicaram o presidente, o relator e a maioria dos titulares e suplentes. Os trabalhos serão comandados pelo tenente-coronel Lúcio Zucco. Em discurso na tribuna, ele deixou claro que não pretende esperar a investigação para dar a sentença. Essa CPI vai mostrar que o MST não é um movimento social, e sim criminoso, disse. O relator será Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro, que já defendeu receber os sem terra à bala. Em sua primeira campanha, ele fez apologia explícita à violência no campo. Defendeu o uso do fuzil como um antídoto contra a esquerda e o MST. Na abertura da CPI, os agrotóxicos dominaram a cena. O delegado Éder Mauro se referiu aos sem-tetos como bandidos, marginais e desocupados. É um verdadeiro movimento de terroristas, vociferou entre palavrões. A CPI do MST, evidente, preocupa mais ao governo do presidente Lula do que propriamente a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigará, a partir da próxima semana, ações ou omissões de figuras públicas nos atos de vandalismos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro. Sobre essa CPI, a do MST, ontem falou o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Vamos ouvi-lo. Essa CPI, na minha opinião, falta a ela uma
questão, que é o chamado fato determinado. Essa é uma exigência constitucional. Ela foi pedida ali no mês de março e ela alega irregularidades na relação do MST com o governo. Mas eu quero perguntar, nós não temos convênios, né? Repasses, temos um repasse apenas, que foi devidamente feito, legalmente feito. Então falta um fato determinado, porque não se pode investigar uma instituição, nenhuma instituição da sociedade. O que é a CPI? A CPI é quando o Congresso tem poderes judiciais. Para que o Congresso exerça os seus poderes judiciais, ele tem que fazer conforme o rito judicial. A minha opinião é que não tem base jurídica para a existência desta CPI. Assim, eu acho que vai ser uma CPI de embates, de aumentar a tensão. E, claro, não vai aumentar de um lado contra o outro, aumentará dos dois lados. Isso não é bom para o Brasil, não vejo nenhuma razão de existência dessa CPI e não tenho, assim, uma ideia de que isso vai ser uma boa coisa para os dois lados. Não acho que o fato dos bolsonaristas dominarem a CPI, eles sairão bem nessa CPI. Aliás, essas convocações que eles têm feito de ministros do Congresso Nacional não têm sido boas para eles. Em parte, o ministro Paulo Teixeira tem razão. A CPI do MST vai aumentar o acirramento que há entre esses dois grupos, os bolsonaristas e os petistas. Mas o Congresso tem competência, sim, para fazer a CPI, até porque esta CPI pode chegar a algum elemento do governo ou ao próprio governo. Há um certo embricamento entre MST e governo do presidente Lula. Repito, vai ser a CPI mais polêmica. Sem isso não significa dizer que a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nós já mostramos aqui a diferença. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, é de uma das duas casas. Esta CPI que nós estamos tratando aqui, ou desta do MST, é uma CPI da Câmara dos Deputados. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque tem aí o mista, é do Congresso Nacional, reúne Câmara e Senado, portanto, ela é integrada por deputados e senadores. Nem todos os nomes dos 36 integrantes dessa CPI ou dessa CPMI são conhecidos até o presente momento. Mas o compromisso das lideranças partidárias é de que ela será instalada na próxima quinta-feira. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas na noite de ontem no nosso blog, temos que Bíblia e pregações têm sido recorrentes em pronunciamentos da Assembleia Legislativa aqui do Ceará. A tendência, pelo menos pelos próximos 4 anos, é que a abordagem da chamada bancada evangélica siga a mesma toada durante as sessões ordinárias da Casa. Deputados criticam a indicação política de Giovanni Sampaio para administrar o Hospital Regional do Cariri. Os parlamentares defenderam que essa nomeação seja feita atendendo a critérios técnicos para evitar a politização dos equipamentos públicos de saúde. Sargento Reginaldo questiona qual é o plano de segurança do governador Elmano. Durante a sessão ordinária de ontem, ele voltou a cobrar informações sobre os projetos para a área e disse que em caso de continuidade de propostas da administração anterior, os números da criminalidade continuarão alarmantes.
Também temos em destaque que Fachin Alexandre de Moraes Mendonça volta para condenar Collor a 33 anos de prisão, como nós já mencionamos aqui no nosso programa. E Aniele Franco lança aqui no Ceará o Plano Nacional de Juventude Negra Viva. Durante os encontros que vão acontecer em todas as unidades federativas do Brasil, movimentos sociais poderão dar suas contribuições para a elaboração desse plano. Este encontro ocorreu ontem aqui em Fortaleza. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que a lei da ficha limpa levou à perda de apenas 7 mandatos e cassação de Deltan expõe ponto fora da curva. De 2016 a 2022, a legislação foi mais eficaz em barrar candidatos antes que eles cheguem às urnas. Sobre a CPI do MST, vem com força contra Lula, de acordo com a coluna de Eliane Catanhede, e vai inflacionar o preço da votação do arcabouço fiscal. Sobre as democracias mais poderosas, líderes do G7 afirmam que vão fazer definhar a máquina de guerra da Rússia. E hoje o presidente Lula participa de encontros bilaterais com esses presidentes. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que veto do IBAMA deve se estender a todo o litoral norte e impõe revisão dos planos da Petrobras. A proibição de explorar um novo pré-sal na região de Foz do Amazonas expõe divisão no governo Lula. Também temos sobre a ex-primeira-dama que Michele nega relação com Mauro Cid. Pagava minhas contas porque ficava com o cartão do meu marido. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que Lula quer expandir a estatal Codevasf para acomodar aliados em novos cargos e abafar crises regionais. A companhia confirma estudo de expansão em Pernambuco e no estado de Minas Gerais e diz não haver ainda estimativa de custos. Muito bem. Em evento político, agora no fim da manhã, em uma das dependências da Assembleia Legislativa Cearense, o empresário e suplente de senador Chiquinho Feitosa, ele foi suplente de senador do senador Tasso Gereissati e, nessa condição, chegou a assumir o mandato por um período de 4 meses. Pois bem, o empresário Chiquinho Feitosa assume a presidência da direção, assume a presidência do Republicanos. A dúvida aqui é porque o Republicanos ainda é uma comissão provisória, não é um diretório estadual. Ele assume, então, a presidência da comissão provisória do Republicanos no estado do Ceará. O Republicanos é um dos grandes partidos nacionais e ele é ligado à Igreja Universal. Chiquinho Feitosa chega ao Republicano, levando alguns dos seus amigos que estiveram com ele em legendas outras, como a última, que foi o PSDB. Ele também já comandou, ele comandou o PSDB no Ceará, comandou o DEM, que é o extinto PFL, e hoje o DEM é uma parte do União Brasil. Ontem, o Tribunal de Justiça do Ceará deu por encerrada a novela da vaga de desembargador pelo critério de antiguidade, que deveria ser do juiz Chagas Barreto, titular de uma das varas da Fazenda Pública de Fortaleza. Barreto teria sido preterido, ou melhor, foi preterido por ter sido punido com uma advertência pública pelo próprio Tribunal de Justiça do Ceará em razão de decisões judiciais questionáveis há algum tempo. Ele, Chagas Barreto, chegou até a ser afastado do cargo de juiz, mas voltou por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo do andamento do processo do seu afastamento.
Antes da advertência pública, Chagas Barreto, antes da advertência pública, Chagas Barreto insiste junto ao Conselho Nacional de Justiça para extinguir a sua punição e poder chegar ao cargo. Ele foi preterido em outras oportunidades e ontem o tribunal encerrou o caso, embora Chagas Barreto ainda esteja questionando a sua punição no Conselho Nacional de Justiça. O novo desembargador empossado ontem é Djalma Teixeira Benevides, que falou na ocasião da posse. Vamos ouvi-lo. Realmente chegou o grande dia, quando pelas mãos de Deus e de Nossa Senhora de Fátima, pude sonhar o sonho quase impossível, conseguindo chegar no ponto mais alto da carreira da magistratura estadual. Recebi do meu amigo e mentor espiritual, repito, o maior juiz do Ceará, sem demérito aos demais, Washington Oliveira Dias, uma mensagem que eu resolvi incluir aqui no meu discurso. E a mensagem diz: nunca se esqueça, injustiça dói. Enquanto houver alguém tirando proveito de injustiças, haverá sempre alguém disposto a praticá-las. Nas mãos de juízes, muitas vezes estão não apenas a liberdade ou o patrimônio de uma pessoa, mas o destino de toda uma vida. Tenho a honra de ser o primeiro desembargador da minha querida Itapipoca, a cidade dos três climas, a quem eu chamo carinhosamente de Divina Itapipoca. E também tenho a honra de dizer que a querida cidade de Boa Viagem, do estado do Ceará, ganhou um desembargador, pois eu fui guindado a filho da terra. A minha posse tem um símbolo de homenagear os sertões. O sertão da Mombaça, onde meu pai nasceu e viveu até os 9 anos de idade. Os sertões da Divina Itapipoca, onde vivi grande parte da minha vida, e finalmente os sertões da minha querida Boa Viagem. Pela primeira vez, um vaqueiro e sertanejo teve a honra de ostentar o título de juiz de direito. E agora o mesmo vaqueiro, amigo, decente e trabalhador, tem a honra de ocupar o destacado cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Agradeço a todos. Encerro minhas palavras com a frase cunhada por nós e que enfeitará o nosso gabinete com os seguintes dizeres: se você tem direito, não precisa pedir. Se você não tem direito, não adianta pedir. Djalma Benevides. Obrigado a todos. Antes, o desembargador Djalma Teixeira Benevides, citando uma recomendação de um seu colega, disse que injustiça dói. É verdade verdadeira. Mas a demora na decisão do feito, a demora de resolver a disputa judicial, de repente pode também ser uma injustiça. Que o desembargador Djalma Teixeira Benevides seja célere nas decisões das ações que chegarem ao seu gabinete. Lembre da frase de Rui Barbosa sobre a demora da decisão judicial e as consequências de uma injustiça. Muito bem, uma das nossas manchetes foi um pronunciamento de ontem do deputado estadual Antônio Henrique, criticando a indicação do governador Eumano de Freitas para que o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, assuma o comando do hospital regional que fica lá no município de Juazeiro. Giovanni tem condições técnicas de ser o diretor do hospital. Ele é médico já há alguns anos e, da parte administrativa, ele também tem alguma experiência pública, mas, na verdade, ele é político,
tanto que é vice-prefeito de Juazeiro, e não devia ser o diretor do hospital. Com estas informações, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje e da semana. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva. Tenham todos um bom fim de semana. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Até segunda-feira. Ok.